Você conhece o fato de que um período da história do Egito já foi confundido com um relato bíblico? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindos interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 8. No século XVIII, antes da Era Comum, muitos povos vindos do Oriente Médio estabeleceram-se na parte oriental do delta do rio Nilo, ainda durante os reinados dos faraós da 12ª dinastia. A um destes povos, os egípcios deram o nome de Hyksos. Este povo é muito pouco conhecido e os registros de Manetho em sua obra A Egiptiaca e também os registros do historiador judeu-romano Flávio Joséfo em sua obra Contra Apião reforçam um estereótipo dos Hyksos como uma horda de invasores bárbaros que invadiram, saquearam e pilharam o Egito Antigo. Entretanto, este povo, possivelmente de origem semita, com táticas de batalhas similares aos povos síticos, ou seja, a sua principal estratégia no campo de batalha era o uso de uma cavalaria leve, equipada com arcos e flechas, que conseguiam realizar ataques rápidos e cadenciados. Foi o principal elemento que causou agitação no Egito Antigo, no que ficou conhecido como o segundo período intermediário. Entretanto, não foi uma invasão repentina de uma horda de exilados famintos e desesperados, como ficou arraigado no imaginário do coletivo. Os Hyksos se estabeleceram como uma nação na parte oriental do delta do rio Nilo. Construíram a cidade de Ávares, onde estabeleceram sua capital e de onde partiram em uma campanha expansionista que lhes permitiu dominar várias extensões de terra dentro do território egípcio. As ruínas de Ávares foram descobertas no ano de 1885 pelo arqueólogo e egiptólogo suíço Henri Edouard Naville, próximo à atual cidade de Tel El Adaba, enquanto procurava evidências arqueológicas dos relatos bíblicos no livro do Êxodo. Os Hyksos adotaram elementos da realeza egípcia, todavia mantiveram seus nomes semitas e o título real de seu povo, Eka-Kassut, que possivelmente os egípcios extraíram o nome Hykso desta terminologia, que pode ser traduzida como rei estrangeiro. Outro elemento muito importante é a arquitetura da cidade de Ávares, que era muito similar às cidades semitas do Oriente Médio. Neste período, os faraós da 13ª dinastia exerciam pouco poder e a partir da 14ª dinastia se tornaram vassalos dos Hyksos a quem pagavam tributos. Faremos a seguir um resumo das dinastias. A 13ª dinastia estava confinada a Tebas e a cidade perdida de Ititaui. O primeiro faraó desta dinastia foi Sebekotep I. Ascendeu ao trono durante um período de instabilidade política e a maior evidência de seu reinado foram as inscrições de seu próprio sarcófago, que foi encontrado na atual cidade de Soak, no Egito. Teria reinado entre 1802 e 1800 antes da Era Comum. E o último faraó da 13ª dinastia foi Sebekotep VII. O período de seu governo é muito confuso e podemos situar apenas que reinou por um curto período de tempo em meados do século XVII antes da Era Comum. Seu nome aparece no Papiro de Turim e na lista real de Karnak. A 14ª dinastia foi formada por reis Hyksos, com capital em Ávares. Foi concomitante à 13ª dinastia e o território do Egito Antigo estava fragmentado neste período, como vimos anteriormente. Os reis Hyksos mantiveram seu nome semita. Esta dinastia foi possivelmente fundada pelo rei Hykso Yakibin Sekan-Ré, possivelmente ainda no início do século XVIII antes da Era Comum. Por não adotar hábitos egípcios, existem poucas menções a ele,
aparecendo no selo de Secaem-Ré a inscrição Yakbin, filho de Ra. O último faraó conhecido da 14ª dinastia foi Apep, a quem os egípcios posteriormente começaram a chamar de Apófis I. É impossível estabelecer o período de seu reinado, assim como seus antecessores manteve hábitos semitas, e as maiores evidências de sua existência é o fato de seu nome constar no papiro de Turim e um selo em forma de escaravelho com a inscrição Apep, filho do rei, que, após inúmeras vitórias sobre os governantes da 13ª dinastia, os faraós da 14ª dinastia exerciam uma forte influência. Assim, quando os faraós da 15ª dinastia ascendem ao trono, já eram tributários dos reis Ixos. O primeiro faraó da 15ª dinastia foi Salites. Seu nome aparece na lista real de Mênfis e não é possível afirmar o período de seu reinado, tampouco se era de origem egípcia ou sepad-semita que reivindicou o trono. O último faraó da 15ª dinastia foi Canute, e a maior evidência da existência é a gravação em pedra de seu nome no obelisco da cidade de Tanis, e um outro fator é o seu nome aparecer no papiro de Turim. Há dúvidas se era de origem egípcia ou um nobre Ixo. A 16ª dinastia existiu paralelamente à 15ª dinastia, com evidências maiores de serem de origem semita, devido principalmente a seus nomes. O primeiro faraó da 16ª dinastia foi Seneb-Kai. Reinou por 4 anos, próximos a 1650 antes da Era Comum. Seu nome aparece no papiro de Turim e sua tumba foi encontrada ao sul de Abydos no ano de 2013 pelo arqueólogo norte-americano Joseph William Wagner. Enquanto os Ixos mantinham o poder no Egito, reinavam a partir de sua capital Ávares e interferiam diretamente sobre as lideranças locais. Os egípcios iniciaram uma tentativa de rebelião com o apoio do povo egípcio e dos seus nobres e sacerdotes a partir da 17ª dinastia, estabelecendo de novo sua capital em Tebas, e no ano de 1585, antes da Era Comum, ascende ao trono Hautep, cujo nome apareceu na lista real de Abydos e na lista real de Coptos. Todavia, foi o penúltimo faraó da 17ª dinastia, Sequenemré Tao, também chamado Tao II, que com o apoio geral do povo egípcio partiu de Tebas, reconquistou Mênfis e Tanis, e alguns registros sugerem que derrotou Apop I em Ávares, onde finalmente retomou o controle do Egito. Sua tumba foi encontrada em Deir el-Bahri, e ao examinar sua múmia foi constatado como causa do óbito um ferimento de batalha. Após isso, os egípcios apagaram ou alteraram este período de governo estrangeiro, o que dificulta os estudos deste período. O último faraó da 17ª dinastia foi Camés, também chamado Camoses, que expulsou os últimos Ixos por volta de 1550 antes da Era Comum. Quando os primeiros egiptólogos identificaram este período, acreditavam tratar-se do relato bíblico do livro de Êxodo. Todavia, os Ixos, embora de origem semita, não são relacionados diretamente aos hebreus. O registro mais antigo que eu encontrei foi a Egiptiaca de Manetho, e as obras mais completas, a do egiptólogo e arqueólogo suíço Henry Edward Naville, A Cidade de Pedra de Pitom e A Rota do Êxodo. A obra da arqueóloga egípcia Danielle Candelora, Os Ixos, do egiptólogo dinamarquês americano Kim Steven Bardun Hayholt, A Situação Política do Egito durante o Segundo Período Intermediário. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, principalmente o fato desta confusão dos primeiros egiptólogos por acreditarem terem encontrado evidências sobre o relato bíblico do Êxodo. Eu vou deixar na tela final
um card de um outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa sobre a série do Egito Antigo. Muito obrigado a todos, até a próxima.